Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 15 de novembro de 2023. Do livro do profeta Daniel. Sentença de Deus no banquete de Baltazar. Naqueles dias o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Naquele mesmo instante apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. O rei então gritou forte para que fizessem entrar os magos, os caldeus e os astrólogos, e falou à frente dos sábios da Babilônia: aquele que souber ler este escrito e me der uma clara interpretação dele, terá roupas de púrpura e porá ao pescoço um colar de ouro e terá o terceiro posto de comando do meu reino. Então todos os sábios da corte entraram, mas não conseguiram ler o escrito nem dar a interpretação ao rei. Por tal motivo o rei Baltazar ficou muito perturbado. Seu rosto alterou-se até os altos dignatários ficaram constrangidos. Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Há pouco foram trazidos à minha presença sábios e magos para tentarem ler este escrito e interpretá-lo para mim, mas eles não conseguiram entender o sentido das palavras. Ora, ouvir dizer que também sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Assim se leu o escrito que foi traçado: Mane Tessel Parsin. E esta é a explicação das palavras: Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsin, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E então, por ordem de Baltazar, Daniel vestiu-se de púrpura e foi-lhe posto ao pescoço um colar de ouro e proclamado o terceiro homem em ordem de poder no reino. Nessa mesma noite foi assassinado Baltazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, assumiu a realeza com a idade de 62 anos. Não levanteis contra os céus a vossa fronte, pois é Deus quem vai fazer o julgamento. O Senhor exalta um e humilha outro. Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça com um vinho de mistura inebriante. Todos os ímpios sobre a terra hão de bebê-lo. Quem a besta e sua imagem adorar, beberá o vinho da cólera de Deus. Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça com um vinho de mistura inebriante. Todos os ímpios sobre a terra hão de bebê-lo.
da homilia de um autor do século II. Perseveremos na esperança. Cumpramos, portanto, irmãos meus, a vontade do Pai que nos chamou para termos a vida e cultivemos a virtude. Abandonemos o vício, precursor de nossos crimes, e fujamos da impiedade, e assim os males não nos agarrarão. Porque se nos esforçarmos por viver bem, a paz nos acompanhará. Por essa razão, não podem encontrá-la os homens que, presa de temores humanos, preferem o prazer presente à promessa futura. Ignoram quanto tormento traz consigo a volúpia deste mundo e que delícias encerra a promessa do futuro. E se fizessem isto só para si, ainda seria tolerável, mas insistem em inculcar más doutrinas nas pessoas inocentes, sem saber que incorrerão em dupla condenação, eles e os que os ouvem. Quanto a nós, sirvamos a Deus com coração puro e seremos justos. Se, porém, incrédulos diante das promessas de Deus, não os servimos, seremos extremamente infelizes. A palavra profética ensina: infelizes os falsos e hesitantes de coração que dizem: já escutamos isto há muito, desde o tempo de nossos pais, esperando dia após dia, nada aconteceu. Ó loucos, comparai-vos a árvores, por exemplo, a videira. Primeiro caem as folhas, depois vem o broto, em seguida a uva verde, e por fim a uva madura. Assim meu povo sofre agitações e angústias, receberá os bens depois. Irmãos meus, não sejamos indecisos, mas perseveremos na esperança e obteremos o prêmio. É fiel aquele que prometeu dar a cada um segundo suas obras, cumprindo a justiça diante de Deus. Entraremos em seu reino e receberemos o prometido que ouvidos não ouviram, olhos não viram, nem jamais subiu ao coração do homem. Esperemos então a cada momento na caridade e na justiça o reino de Deus, apesar de não conhecermos o dia da chegada de Deus. Vamos, irmãos, façamos penitência, convertamo-nos para o bem, porque estamos cheios de insensatez e de maldade. Lavemo-nos dos pecados passados e, mudando profundamente nosso modo de pensar, seremos salvos. Não sejamos aduladores, nem procuremos agradar somente aos irmãos, mas também aos de fora, por amor da justiça, para que o nome não seja blasfemado por nossa causa. Sede firmes e constantes, aplicai-vos sempre mais à obra do Senhor, sabendo que o trabalho e o cansaço que sofreis no Senhor não são inúteis. Não vos canseis de o bem fazer, sabendo que o trabalho e o cansaço que sofreis no Senhor não são inúteis. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.